Dr. Alessandro Azzoni. Seja muito bem-vindo, uma alegria te receber. Muito obrigado. E obrigada por trazer lucidez aí diante desse tema polêmico, né? Tentar, né? Tem muitos achismos ou o que fala-se aí é o que realmente está pintando nessa reforma? Tem muita coisa nova sendo proposta, lógico, a nível de regular um pouco a questão da Previdência, porque falando a nível de economia, ela é necessária para o bom desenvolvimento do Brasil, porque nós temos aquela PEC que foi feita anteriormente, que era do teto, que limitava os gastos públicos, e a Previdência ela acaba esbarrando nessa limitação, então o governo não conseguirá crescer se não fizer a reforma da Previdência, tanto que o governo Temer tentou colocá-la e depois agora é prioridade do governo do Jair Bolsonaro, justamente porque é necessária para o grande desenvolvimento econômico. Houve vários fatores que levaram a buscar essa reforma da Previdência. Um é a faixa etária que nós estamos conseguindo, a expectativa de vida nossa, nós ampliamos a nossa base, né? Então, o que nós tínhamos, a Previdência fazia uma estimativa que 20 ou 30 anos de contribuição era necessário para que essa pessoa conseguisse gozar a sua aposentadoria, ela acaba tendo uma sobrevida superior ao que ela contribuiu. Então, esses ajustes é o que está sendo proposto. Por isso que muitos ficam assustados quando começam a falar em taxa de a idade de 62 anos para a mulher, 65 para o homem, assusta um pouco. Mas hoje nós temos que pensar assim, nós somos ativos nessa idade, então nós temos que pensar que a aposentadoria realmente ela é um benefício futuro, não para um benefício para eu continuar tendo me aposento e continuo trabalhando como um suplemento de renda. O que está sendo proposto realmente é uma forma de você igualar, não vai ter mais o regime especial que é dos funcionários públicos e nem do sistema privado. Ela vai integrar as duas aposentadorias, então quer dizer, é um regime único. Então isso é muito bom. Ele também, dentro da proposta que foi colocada, existe a questão do quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais. Então ela começa com 7,5% e vai até 19%. Mas não é que você vai incidir 19% sobre o seu ganho. Ele vai vir na mesma alíquota do imposto de renda quando você recebe o teu salário. É descontado por faixa. Primeiro desconta-se o valor do salário mínimo a 7,5% e ela vem indo, então, vamos dizer assim, num cálculo, em média, você nunca vai ter os 19% descontado na íntegra. Mas a ideia é que se unifique. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, pague menos. Ok. Para quem já está aposentado, essa reforma muda alguma coisa? Não, para quem está aposentado não muda em nada. Ele continua recebendo seus benefícios da mesma forma, não muda em nada. O valor desse benefício vai cair? Não, não vai cair. Existe um índice de correção que ele precisa sempre buscar. O que se discute agora é como se fará a correção, como será indexado, isso também é importante, porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa entra com o seu benefício e depois de 10 anos ele está desvalorizado, ele tem que entrar com processo para fazer um recálculo desse benefício, né? Não mexe em nada nesse momento. Nesse momento permanece do jeito que está. Perfeito. Quem está para se aposentar, corre com isso ou pode ir com calma? Qual que é o conselho que a gente pode dar? Quem já cumpriu os 35 anos de contribuição, o homem, e 30 a mulher, ele praticamente não vai mudar em nada, ele pode se aposentar a qualquer momento. A nível de estratégia, como economista agora, eu entraria com a aposentadoria, mesmo eu estando ativo, mas eu não assim que eu conseguisse o meu benefício, eu não o gastaria. Eu colocaria numa previdência privada. Para quando eu quiser, daqui 10 anos, porque ela tem um regime diferente de remuneração, pode ser que vamos dizer assim, eu entrei com... Meu benefício deu uma média de R$ 2.500.
né? Eu contribuo numa previdência privada, pode ser que daqui 10 anos, além do que eu contribuí, eu ainda ganhe mais 2.000 de benefício. Então, quer dizer, eu agreguei a mais. Não use ela como um suplemento da sua renda. Você entra para aproveitar o benefício de se aposentar. Claro, ele falou, para quem ainda estiver ativo, né? Exatamente. Porque aí você está recebendo, tem uma outra fonte, então tá tudo bem, você pode guardar essa. Agora, para quem não está ativo, aí não tem jeito, aí é a sua renda e você vai ter que viver. Então, né? quem está lá, o homem, 35 anos de contribuição, e mulher, 30 anos, ela tem o direito dela, é direito adquirido, não vai ser mexido nesse sentido. Perfeito. Agora, quem estiver abaixo disso, entram nas regras de transição, que foram colocadas, o governo colocou 3 regras de transição. Eu acho que nesse caso, por exemplo, assim, aqueles que estiverem perto de se aposentar, por exemplo, eu estou com 29 anos de contribuição, falta 1 ano, uma mulher, por exemplo, 1 ano de contribuição. Então, ele pegaria a terceira regra, que seria assim, esse 1 ano mais 50%, ou seja, ela trabalharia 1 ano e meio a mais para poder fazer jus ao benefício. Então, para aqueles que estiverem próximos da linha desses 30, 35, eu acho que a alíquota dos 50% no saldo restante é interessante. Do saldo restante, gente. Não é que você vai ter que trabalhar 50% do que você já contribuiu, não. É do que falta. Se faltam 2 anos, é 50%, ou seja, 1 ano a mais. E assim por diante. 3 anos, 50%, 1 ano e meio a mais. Então, é para você que está na fase de completar esse período, a melhor opção seria essa regra de transição. Agora, para aqueles que entraram tarde no mercado de trabalho, veio uma regra de transição que é mesma coisa, 35 e 30 para a mulher, mais a soma da idade, para você poder saber qual é a idade mínima. E ela vai sendo crescente meio ano por ano, até que chega na sua idade mínima. E a outra regra de transição, que é para aqueles que começaram cedo o trabalho, que é a pontuação. Então, você pega a sua idade mais a pontuação. Então, você começa com 86, 96 e vai até 100 para a mulher e 105 para o homem. É a pontuação mínima para você conseguir a aposentadoria. É muito complexo assim ainda. Eu acho que o único erro que eu vejo no governo é que é uma proposta, ela é eficaz, mas para nós que estamos aqui, que somos usuário dela, ela é muito complexa, ela é muito técnica. Para as pessoas entenderem qual é a conta, como é que chega nessa pontuação, né? Infelizmente, você que está aí do outro lado, você realmente vai precisar de uma ajuda. Você não vai poder fazer uma opção, eu acho essa melhor porque eu fiz. Não, ela é complexa. Então, eu achei que ela foi falha nesse sentido. Ela devia ser uma coisa muito mais simples. Eu faço isso, faço aquilo ou faço isso. Não, porque aí tem uma pontuação que vai indo ano a ano, meio. Não, mas é simples. Não, é simples para quem vive essa realidade dos números, né? Mas para quem não vive, não. É complicado. Eu acho que ainda ela vai ter esse problema por causa da complexidade dos números no Congresso. Então, isso eu acho que vai ser o grande entrave dela na aprovação no Congresso, vai ser que os parlamentares entendam essa base de cálculo. Verdade. Se para nós que somos assim, já está difícil, né? Então... Você imagina para você aprovar ou fazer uma emenda ou fazer alguma coisa em cima. Ela vai ser muito, eu acho que ainda a gente vai ouvir muito ainda. E a turma participa mesmo. A primeira pergunta vem de Bragança Paulista, do Antônio Boldrini. Ele diz: boa tarde, contribuo para o INSS como facultativo para minha esposa com 11% do salário mínimo. Com a reforma da Previdência, com quantos por cento eu vou contribuir? Muito obrigado, boa tarde, Antônio. Com o salário mínimo, ela vai reduzir para 7,5%. Então, ele vai estabelecer um teto, ele reduziu para justamente a 7,5% para um salário mínimo. Será a contribuição que ele faz. Você vai contribuir menos? Menos. A ideia é justamente aquela. Quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. Tá, ok. Próxima pergunta. Boa tarde, meu nome é Janete, sou do Rio Grande do Sul. Muda alguma coisa para aposentadoria por doença? Existe um tempo ou idade mínima para ter esse direito?
Essa vai mudar bastante. Essa ainda está em uma... Eu acredito que essa ainda vai ter muita discussão. A proposta, ela coloca a limitação de contribuição mínima, ela coloca a contribuição mínima, que eu acho que ninguém pede para ficar doente. Eu acho que essa é a mais dura dela. E a mesma coisa de você estabelecer uma idade mínima, né? Então, eu acho assim, e a contribuição também ser limitada a 60%, mais 2 anos por cada ano de contribuição, sabe? Eu acho assim, é um momento muito frágil. Ninguém opta e fala assim, eu vou ficar doente, eu vou aderir eu vou entrar no benefício por estar doente. Então, essa acho que é a parte mais frágil que eu acredito que vai ter uma reforma e vai ter uma completa gerência do legislativo. Ok, vamos acompanhar, né? Esperar aí para ver como é que tudo se resolve. Dona Maria Ursolini, ela gostaria de saber se é verdade que os velhinhos, diz ela, que ganham hoje R$900 vão passar a ganhar 400 e alguma coisa. Não, quem já está no sistema, não. Essa daí é o sistema para quem está indo antecipando, né? Eles vão reduzir para 400, mas essa quem já está não mexe em nada. Quem está dentro do sistema, praticamente, ele não vai mexer justamente por causa do direito adquirido. Eles não querem que uma enxurrada de ações de inconstitucionalidade questionando isso. Então, quem está vai permanecer, mas tem realmente uma modificação nesse sentido, que é para aquele idoso que realmente não tem condições, ela vai se reduzir para 400 antes do prazo lá de 60 anos. Realmente eu acho que essa também, eu acho que não passa essas propostas. Essas propostas, assim, que mexem muito com essa... É muito emblemática, eu acho que ela vai ser barrada. Eu não sei se isso pode ter sido intencionalmente para que o Legislativo olhe para essas questões e não olhe para as questões maiores, que é como os benefícios dos servidores públicos, essas coisas. Então, você olha para essa questão e eu acho que pode ser Pode ser uma jogada. Jogada, né? Para deixar passar batido o que... Porque não tem lógica você reduzir um benefício para 400 por uma pessoa que vive numa situação... Essa é para uma situação, assim, que eles chamam de realmente, exatamente, né? Pobreza mesmo. Então, eu acho assim, você reduzir esse benefício muito, eu acho que você vai permanecer ele numa situação pior. Exatamente, de qualquer forma vai onerar os gastos públicos, né? Exatamente. De uma forma ou de outra vai, porque ele vai estar lá, vai precisar de um tipo de assistência. E aí é o papel do governo também. Nós temos que pensar também que com o número de idosos, ele está crescendo, muito. O número de idosos em 2030 será o equivalente de crianças de 0 a 14 anos. Superior. Então, quer dizer assim, e está começando a ter uma outra situação que o governo também ele não pensa na situação do seguinte, as famílias, como eles estão vivendo mais, eles não, às vezes, por fato da família, da mãe, da filha, do genro, dos netos terem que trabalhar e não ter condições de pagar um cuidador, vai se usar muito o asilo público. Então, é isso que eu estou pensando aqui. Vai ter muito. Vai ter muito mais. Né? E a gente, será que vai ter essa infraestrutura? Será que está preparado para essa demanda? Hoje não tem. Né? É isso que eu acho que tem que ser pensado e analisado. Né? Próxima pergunta é da Beth, ela é de Indaiatuba. Ela gostaria de saber se o DAS ou DARF que pagamos quando temos um comércio pode ser contado e juntar para se aposentar. Essa é uma questão assim, ainda não chegaram nesses pormenores ainda, né? Você fala da questão da empresa, né? Isso praticamente não muda em nada, né? Então, como eu falei assim, ainda são detalhes de ajuste. O que se chegou é numa norma geral ainda, né? Tá joia. A Maristela de Bandeirantes, no Paraná, ela gostaria de saber sobre a aposentadoria rural. Ela teve mudanças também. Ela passou agora a ter a contribuição mínima de 20, passou para 30. E a idade passou 60 para homens. Mas essa já está definida? Já passou ou é a proposta? Não, é a proposta. Então ainda não passou. Proposta que ainda precisa ser aprovada. Né? Tá 60 anos para o homem, 60 para a mulher também. Então, essa foi uma... Quem saiu perdendo, na verdade, nessa colocação foram as mulheres. Então,
Também é uma questão de se discutir ainda, por isso que eu falo, é uma proposta do governo, até a gente conversava com a sua produção de falar assim, ainda não, é uma proposta, então, gente, não precisa ficar tão assustado ainda, porque ainda nós não temos ainda qual é o posicionamento do Congresso, nós não sabemos se ela foi aceita, se ela vai ter muitas emendas. Não significa que foi posto e vai ser aprovado no jeito que está. Ela vai ser emendada, vai ter muita associação, tem muitos deputados que representam aposentados, que foram eleitos por aposentados. Então, assim, existe ainda uma força muito grande de renovação, de reforma. Eu acho que agora é hora da gente ficar atento, tentar entender um pouquinho quais são essas propostas, para a gente acompanhar também. Eu acho que é importante a gente acompanhar quem está votando em quê, quem que é a favor do quê, saber. A gente precisa conhecer esse mundo político até para a próxima eleição. A gente saber quem é que a gente está colocando ali, o quanto essa pessoa nos representa ou não, tá? Isso é importante para as próximas escolhas. Próxima pergunta é da Maria Xavier. Ela diz, boa tarde, Clau. Gostaria de saber se quem paga o MEI, né? O MEI consegue se aposentar. E gostaria também de saber quem paga o MEI pode assinar carteira. O MEI é o empreendedor individual, né? Esse praticamente não muda em nada, não teve alteração, o texto não fala nada sobre ele, tá? E a outra pergunta que ela fez sobre o MEI? Ela pergunta também se quem paga pode assinar carteira. Quem é MEI pode contratar um funcionário de carteira assinada. Um único funcionário. É a única exigência da lei que você só pode ter um funcionário. Pode ter um funcionário e um estagiário, não pode? Que o estagiário, infelizmente, coitado dos estagiários que me ouçam, mas o estagiário, dentro da legislação trabalhista, não é considerado como funcionário. Então ele pode. Você pode ter uma funcionária e uma estagiária. Aliás, a gente fala sempre do CIE aqui. Eu acho que você pode fazer essa consulta é a lei, lá. Tá? Não, é a lei, mas eles são fantásticos, eles trazem frescor, eles trazem novidade para a empresa, são muito bons. Só toma cuidado com essa questão justamente por causa da limitação de um funcionário. Perfeito. Gostaria de saber se os filhos dos militares que não casam continuarão recebendo pensão. É o Paulo Afonso de São Paulo que pergunta. Não, vai ter uma modificação muito grande nesse quesito da soma de benefícios. A proposta, ela é bem audaz. Você não vai poder mais... Antigamente, o que você fazia? Você acumulava os benefícios. Então, você ia... De repente, você tinha seus cargos, você ia se aposentando e depois, quando é um caso de morte, você poderia ficar com esses benefícios. Agora não, agora esses benefícios você tem, vai ter uma proporcionalidade por eles, entendeu? Existe uma tabela que o governo colocou sobre os valores e como você receberá. Tá, já é que dá para pesquisar até para você ficar um pouco mais informado sobre mas isso. Mas eu falei assim, ainda é muito... Ainda é novo. Você vai fazer uma pesquisa por uma coisa que ainda não está fechada. Eu acho assim, calma, gente. Muito bom. A Lívia, ela é de Maringá. Quero saber se quem tem 28 anos de contribuição tem que ter os 35 ou é a soma da idade com a da contribuição. Ela, por exemplo, tem 56. Não, na verdade, no caso dela, tem 28 anos de contribuição, é uma mulher. Então, o teto para ela de contribuição seria 30. Então, faltam 2 anos para ela entrar nos 30 anos. Se ela fosse adotar a regra de transição, eu iria para os 50%. Trabalha mais 1 ano, fica 3. 3 anos ela se aposenta. Porque ela já está com 58? Não, por causa que ela tem 28 anos de contribuição. Só por conta dos 30 anos? Porque ela tem 28 anos de contribuição, ela já está dentro do sistema, existe uma regra de transição que respeita isso. Para ela chegar nos 30 anos, faltarão 2 anos de contribuição. O que ela faz? Mais 50% desses 2 anos. Mas ela tem que fazer alguma coisa nesse meio tempo para aproveitar essa regra de transição ou não? Isso já está garantido? Não, ainda não. Caso seja aprovado. Aí ela vai ter que fazer a opção. Qual das 3 regras que ela vai adotar, aquela que for mais benéfica para ela? Tá, joia. Próxima pergunta é da Neide, ela é de Gama, no Goiás. Sou aposentada como servidora pública por tempo de contribuição e idade. E meu marido por invalidez permanente. Vai mudar alguma coisa? Não, ela já está aposentada, não muda em nada. Não mexe mais. Não mexe mais.
Boa tarde, meus amores. Boa tarde. É uma baiana. Cadê o nome dela? Mainha? Não, ela fala da Mainha. Eu não conto o nome. Oh, boa tarde, minha rainha. Ela mora em Salvador, Bahia. Mainha tem 65 anos, mas nunca contribuiu. Ela vai poder se aposentar e, se puder, a mesma é casada. Tem que se divorciar para poder aposentar? Não, nem por isso. Mas ela vai entrar ela vai se aposentar por idade, na verdade, né? Olha, eu vou fazer a pergunta de novo, porque eu tô achando aqui, ela nunca contribuiu. Olha o que ela fala. Mora em Salvador. Mainha tem 65 anos, mas nunca contribuiu. Ela vai poder se aposentar? Quem nunca contribuiu pode se aposentar? Não, ela entra naquela faixa do salário mínimo. Que não é LOAS, né? Que a taxa... É como se fosse... Como se fosse uma LOA, é benefício continuado. Isso. Permanente, Ok. Mesmo casada? Mesmo casada, não nem nada. Olá, boa tarde, um abraço. Mas ela ficará restrita ao salário mínimo. Sim. Tenho 41 anos, não trabalho mais de carteira assinada, contribuo como facultativo. Fiquei 3 anos sem contribuir. Se eu pagar esses 3 anos de falta, fará diferença quando eu me aposentar? Um abraço, é a Estrela, Isabel Estrela, de Salvador, que pergunta. Você pagar retroativo, né? Se contar na parte de cálculo. Hoje no sistema, sim. Agora, como será feito no outro, a gente não tem essa base ainda se ele vai ser aceito a compensação de períodos não contribuídos. Senão o governo pode ter uma enxurrada de gente pagando os tempos de não contribuição para atingir o teto, entendeu? Então, precisa tomar cuidado nessa fase de aprovação, o que vai ser determinado, porque, vamos dizer assim, ela tem 3 anos, ela está lá com faltando exatamente 3 anos para chegar nos 30 anos. Pode ser que o governo, na proposta do governo, não aceite essa... Então, nesse caso, é melhor ela fazer isso já ou não? Eu acho que depende do tempo que ela tem para chegar no final da contribuição. Senão, se ela estiver próxima do período dela fazer os seus 30 anos de contribuição, pode ser interessante, se não, não. Ok. A Andréia, Tudo é uma questão de cálculo hoje. Hoje, a questão da Previdência, ela tá um pouco mais complexa, porque assim, é tudo uma questão de cálculos. Vocês têm que saber quanto vai sair esses 3 anos para ela e quanto ela vai ter de benefício desses 3 anos. Então, é tudo uma questão notarial agora. Eu acho que é uma questão de realmente pôr na ponta do lápis para ver se isso... Fazer conta, né? Ver se vai trazer algum benefício ou não. Porque se ela entrar na regra geral, ela vai se aposentar com 62 anos ou com 20 anos de contribuição para chegar a 60%. Então, precisa ver se tudo isso é válido. Joia. Oi, Cláudia, boa tarde. Me chamo Andréia, moro em Alta Floresta, no Mato Grosso. Vou fazer 45 anos, mas não contribuí nem um ano. Qual o melhor a fazer para uma aposentadoria? É complicado, porque todo modelo da aposentadoria requer uma contribuição mínima, de no mínimo 20 anos de contribuição. Então, assim, para você conseguir chegar a pegar um teto bom porque ele pega, o que acontece? Só para você entender, não é que o governo não quer te pagar, mas é a tua contribuição, o tempo de contribuição e a média de salários que você teve nesse período. Então, como você nunca contribuiu e ele não sabe a média de salários, então você vai ter que entrar na questão de tentar entrar com benefício pelo menos de um salário mínimo. Porque você não vai ter a base necessária para Agora, eu vou te falar uma coisa, André, 45 anos ainda é uma menina. Vai contribuindo aí, porque eu acho que vale a pena. A gente pensa muito assim, mas aí eu só vou me aposentar com 65, você vai continuar sendo uma menina e vai ter muito chão pela frente. A estimativa de vida aumentou, e aumentou bastante. Não sei como é que anda a tua saúde, mas eu, por exemplo, acho que a gente vai chegar aos 100 fácil, viu? E até uma questão do seguinte, eu não sei como é a renda dela. Então, é o seguinte, quanto dá dando a contribuição que você vai fazer mensalmente e quanto você faria numa contribuição numa previdência privada? Porque, às vezes, o que você ganharia em 20 anos numa previdência do governo, você pode ganhar em 10 anos numa privada. Então, eu acho que no caso dela, ela precisa ver como está a questão da renda dela. Infelizmente, a Previdência sempre ela vai levar uma série histórica. Então, no caso dessas pessoas que nunca contribuíram, fica difícil. Realmente não atinge o teto. Mas vale a pena, então, fazer essa consulta para fazer uma previdência privada? Sim, ela precisa ver quanto eu tenho de renda. Você vai contribuir, para você conseguir chegar num teto interessante, você tem que contribuir tanto o valor Pega um salário mínimo, veja 7,5%, vê quanto vai dar isso.
E ver quanto você daria isso se você contribuísse numa previdência privada, qual seria a rentabilidade de uma com a outra. Faz o comparativo. De repente, melhor, já que você não está trabalhando, já que você vai fazer uma forma optativa, eu pensaria. Perfeito. Doutor Alessandro Azzoni contribuindo aqui com a gente, muito obrigada. Ele está no site dralessandroazzoni.com, você pode entrar lá, tem bastante informação. No Facebook, Azzoni Economista, e no Instagram é só Ale Azzoni, tá? E o telefone e o WhatsApp, porque aí você também pode tirar dúvidas, marcar uma consulta 99622-3023. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Cláudia. E até a próxima. Foi bom aprender contigo e falar um pouquinho sobre essa reforma. Ainda estamos aprendendo ainda, porque ainda vai ter muita coisa. Não, e depois que aprovar, e depois das emendas, a gente vai ter que continuar atento e aprendendo sempre. Obrigada, viu? Obrigado.